Seja muito bem-vindo a N1Cast, o podcast número 1 em saúde e empreendedorismo. Hoje eu estou aqui com Thiago Guedes, que é um especialista em gestão. A gente está precisando de gestão, gente. Profissional liberal precisa saber gerir o negócio. E ninguém melhor que um especialista nisso para ajudar a gente nessa jornada. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui do Thiago e ao longo da entrevista vocês vão ver tudo que o Thiago já assistiu, algumas aulas do Thiago. Se preparem, sente, pega a pipoca, porque esse podcast é importante para você. Especialista em gestão, cofundador da Anti-Escola. Você para aí agora, já procura a Anti-Escola nas redes sociais, no site da Anti-Escola, se inscreva lá. Eu tive oportunidade, eu fui lá, não é jabá, tá? Eu paguei a minha inscrição, eu paguei a mentoria Anti-Escola, é brilhante o trabalho que eles apresentam lá, o cuidado que tem com a gente, então não é jabá, não tem desconto, eu fiz... Eu primeiro fui aluno dele para trazer ele para cá. Conselheiro independente, tá? Então, você que não sabe ainda o que é um conselheiro independente, não é alguém que dá palpite, não. Conselheiro é uma profissão, né? Os conselheiros são profissionais especializados em assessorar grandes líderes, assessorar CEOs, enfim, e a gente vai conhecer isso. E uma característica do Thiago é que ele é conselheiro de negócios digitais, quer dizer, um conselheiro para esse novo mercado, esse mercado mais moderno, mais ágil. Economista, carioca, né? Não tem, o currículo não pode faltar. Economista pela UF, tem mestrado em economia pelo IBMEC, além de cursos de inovação em Harvard, no MIT, enfim, super currículo. Thiago, obrigado demais pela tua disponibilidade, prontamente aceitou o convite nosso aqui da N1Cast. Você é o convidado, né? Você que tem que falar, desculpa. Obrigado demais, seja bem-vindo aí. Obrigado muito por ter feliz. chamado, Valentim. E fico um alerta, né? Geralmente o que eu falo são desmotivacionais, então não espere sair daqui com aquela motivação no talo, porque como um bom nutricionista fala para o paciente comer direito, eu falo para você fazer a gestão direito do seu negócio. Sim, que é o mais importante, né, Thiago? O que eu observo hoje, a gente confunde, até no meio do empreendedorismo, a gente confunde empreendedor com gestor. Não, na maioria das vezes, não são a mesma figura. O cara que empreende, ele tem, a meu ver, ele tem uma capacidade muito grande de criar coisas, de fazer uma geração de caixa e tudo. Só que quando esse negócio toma um tamanho, quando esse negócio ele começa a pedir uma previsibilidade, quando ele começa a pedir uma equipe maior, a coisa agarra, né? E aí você começa a sentir... É igual um avião quando ele tá... Quando você tá o empreendedor, quando ele monta uma aeronave, é muito legal. Quando ela começa a voar, ele fala, opa, tem um parafuso aqui, tá tremendo, tá fazendo barulho. Se eu não cuidar, isso vai cair. Isso é a questão do gestor. Sim. Até fazendo uma analogia com o nutricionista, cara, a questão da gestão é você pegar e arrumar a casa. Isso é um negócio, extremamente importante. O nutricionista, ele também tem que arrumar a casa, só que a casa do paciente. Então, ele tem que explicar para o paciente o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. Só que acontece, o porquê é muito importante para o adulto. Então, o empreendedor, ele geralmente não gosta de gestão e odeia. O paciente provavelmente não gosta de saber de nutrição. Mas você concorda comigo se um paciente souber um pouquinho o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma gordura, como que isso age no seu corpo, por que aquela dieta, aquele suplemento foi receitado, a adesão tende a ser maior. Então, a mesma coisa eu falo para o empreendedor. Por mais que você não goste de gestão, e você pode contratar alguém para ser o seu gestor, um CEO, alguém que vai tomar conta disso, o 20/80 você tem que saber. Você tem que entender o básico de números, tem que entender o básico de governança, o básico de liderança. Então, se você não tiver o básico, não adianta, você vai ser um empreendedor incompleto. Tá. Thiago, só para eu situar, depois de ler o teu currículo, a gente observa que você atua e já atuou, tu tem uma jornada longa na gestão, no empreendedorismo, na inovação, em startup e tal. Aonde você está hoje? Essa pergunta de onde você está hoje, assim, nesses 90 dias, nesses 6 meses, porque uma carreira dinâmica, ela está sempre em transformação. Onde você está agora, assim? O que você está dando mais foco? Legal. Hoje eu tenho dois grandes negócios, né? Um que é minha atuação de conselheiro independente. Então, hoje eu estou em 4 conselhos. Desses 4, 2 eu tenho participação. Então, eu cuido de toda a parte estratégica, eu implemento uma metodologia de gestão. Então, são geralmente empreendedores jovens que conseguem fazer muito caixa,
Só que eu vou lá e ajudo ele a transformar um negócio desorganizado que gera caixa em uma empresa que gera lucro e não depende dele na operação. Em paralelo, eu tenho a Anti-Escola, né, que você falou, que é uma comunidade de empreendedores. E o nome Anti-Escola é porque a gente entende que você não vai aprender a empreender com o livro. Você vai aprender através de experiências. Então, a Anti-Escola é por isso. Quem está no palco são empreendedores. Então, os empreendedores ensinando empreendedores através de experiências. Então, esse é o conceito da Anti-Escola. Então, é um foco só, acaba estando muito ligado ao empreendedorismo, só que um é um caminho mais meu e outro é um caminho que eu arrumei para escalar isso. Porque eu não consigo atender 20 empresas como conselheiro. Tá. Se mais de 5, 6 já fica complicado a agenda. Então, a Anti-Escola é o jeito que eu achei de pegar clientes com tamanho menor e ajudar esse pessoal também a evoluir o negócio deles. E o nome Anti-Escola ele é muito propício, né? Eu fiquei impactado que vocês trazem, a gente não, evidentemente a gente não vai abrir todas as pautas aqui, até porque senão a gente vai ter muito corte, muita polêmica e não é bom. Mas vocês trazem uma vivência de campo, de chão de fábrica, né? Eu gostei de uma dinâmica que vocês fizeram lá, onde, acho que foi o Richard, teu sócio, ele falou, eu não quero opinião de ninguém. Você só pode responder as perguntas a partir da sua experiência. Tá aqui uma pergunta, só respondam, só falem sobre determinado tema a partir de uma experiência. Eu não quero teoria, não quero livro, não quero nada. Eu achei isso genial, né? Porque uma coisa que eu fico muito angustiado, eu que já empreendi, quando eu olho pessoas falando sobre empreendedorismo e você fala assim, opa, tem nada a ver com o que você está falando. E eu gostei dessa pegada da Anti-Escola. Isso a gente chama de Gestalt. Ó, nem saber, vamos aprender, gente. Tá com ele é sempre uma aula. O conceito é Gestalt. Então, é como que a gente dá, né, a nossa vivência para o outro empreendedor. O que acontece? Quando a gente está falando empreendedor com empreendedor, você vai tender a usar muito a sua realidade. Então, por exemplo, você fez um aplicativo de sucesso, vendeu esse aplicativo. Cara, você provavelmente me daria como conselho fazer um aplicativo, porque foi o jeito que você venceu. O cara que vende curso através de lançamento, ele vai olhar qualquer modelo de negócio e falar, você deveria fazer lançamento. Isso é perigoso, porque você está querendo ajudar a pessoa, o empreendedor geralmente ele é uma pessoa eloquente, ele consegue convencer, ele vai te convencer a seguir o caminho que ele seguiu. E na minha visão, a gente tem que trocar experiências e é papel de quem está ouvindo filtrar aquilo, entender e aplicar no seu negócio. Porque quando a gente fala de networking, de troca de empreendedores, não é uma consultoria onde o outro empreendedor vai entrar na sua empresa, entender todos os problemas e te dar um diagnóstico. Ele não é um consultor. Ele é um empreendedor mostrando como que se aprende com a experiência que ele teve. Então, o grande conceito por trás disso é proteger tanto quem está dando o conselho como quem está recebendo. Porque eu participei de muitos grupos de networking e era muito comum as pessoas darem conselhos muito efusivos baseados no que deu certo para elas. E elas colocaram pressão para você seguir o caminho delas. Eu sofri com isso. No meu primeiro grupo, perguntei para 3 pessoas diferentes, o que é que eu faço para lançar meu primeiro produto digital? Um falou lançamento, outro falou webinar, outro falou carta de vendas. O que o gênio fez? Misturei os 3 e fiz uma cagada. E não deu certo. Não, porque eu misturei 3 coisas que eu não conhecia nenhuma, eu fui pegar um pouquinho de cada um, falei, sou um gênio, vou pegar um pouquinho de cada um e óbvio que deu errado. Você pegou 3 boas ideias. Peguei 3 metodologias, eu juntei numa só, porque eu sou um gênio, né? Sou um gênio. E, obviamente, deu errado. Deu errado. Mas o que aconteceu? Eles tinham tanta certeza no que eles estavam falando que eu falei, velho, os 3 estão certos. E eles estavam certos. Só que você tem que tomar muito cuidado quando você dá um conselho para alguém. Principalmente no negócio daquela pessoa. Isso pode ser muito sério, isso pode ter consequências muito graves. Então o Gestalt ele vem para proteger o grupo que se aprende com experiência. Interessantíssimo. Thiago, eu queria que... Qual a tua idade? Você está na 39. faixa? 39. Como é que... De onde veio esse interesse pela gestão? É uma coisa mais nova? Como é que você veio desenvolvendo a tua carreira? Ou você já
Ali no berçário você já estava organizando, um pode chorar agora, outro não pode e tal. Já começou ali do berçário ou veio transformando? Assim, conhecer um pouco, né, nesses 39 anos aí, te conhecer mais a pessoa, né, o lado humano do Thiago. Como é que a gente chega aí? Bem rápido. Uhum. Quando eu tinha 5 anos, tô brincando. Quando eu tinha 5 anos, vai ser rápido, né? O trauma do jardim de infância. Mas você já começou a organizar a escola ali, a fila, você Nada. organizava? Não, era bagunceiro. Cara, eu era o maior nerd, aí no primeiro ano virou a chavinha, eu virei um retardado mental. No primeiro ano? No primeiro ano. Do segundo grau, né? Que a gente chama, que é o ensino médio hoje. Comecei a chutar o balde e tal, faculdade também, enfim, fui o último a estagiar, eu tinha orgulho disso, foi na minha faculdade. Mas você fez uma boa faculdade, UF não é para qualquer um. Então a economia lá, se eu quisesse ser socialista, seria o lugar certo. É. E foi ali que eu aprendi a ser autodidata, porque na faculdade da UF, né, eu não aprendi nem o que era uma ação. Eita. Mas eu li o Capital do Marx, os 3 volumes. Então era uma faculdade muito de esquerda, muito focada nessa parte teórica, muito pouca prática. E eu queria o mercado financeiro. Então eu comecei a estudar bastante, arrumei um estágio no mercado financeiro. Até um caso curioso, meu primeiro salário era R$1.000, isso há muito tempo atrás, era até bem melhor que hoje. E eu coloquei tudo em opções. Opções é tipo um derivativo. E eu fui para uma reunião, eu perdi 80% do dinheiro em 20 minutos, sem saber o que eu estava fazendo. Eu também não estou entendendo nada do que ele está falando, tá, gente? Eu estou fazendo essa cara de que estou entendendo, não entendi nada. Mas basicamente, eu coloquei dinheiro na bolsa e perdi. Não, mas esse opções e derivativos eu boiei total, igual vocês. Não fique constrangido. Eu sou empreendedor, não entendo nada. E nem vá pesquisar, porque a gente chama isso de cemitério do malandro. As opções. Cemitério do malandro. Que bom que eu não sei. Continue sem saber. É pior que o jogo do Tigrinho. Pior que o jogo do Tigrinho. E aí eu comecei a estudar e aí fui trabalhar na Bolsa de Valores. Né? Trabalhei como assessor de ações. Rio de Janeiro. Ainda era o pregão que tinha galera lá? Já estava online. Já estava online. Ah, tá. E aí, cara, aprendendo pra caramba lá, fazendo os cursos, fui aprendendo, fui fazendo, isso sendo autodidata, né? Porque isso não tinha na minha faculdade. Uhum. E dentro lá da corretora de ações, cara, eu descobri o poker. A gente começava a jogar um poker final de noite e tal. E eu me apaixonei pelo esporte. Para quem não sabe, poker é um esporte da mente. Ah, sim. Então ele é um jogo onde você tem habilidade de ganhar da sorte no longo prazo. Isso é um papo para outro podcast. Opa, vai ter. Mas eu já estou anotando mas aqui. Mas o poker, ele é um esporte da mente e ele não é um jogo de azar. Então ele tem sim muita habilidade envolvida, mas tem muita variância. E aí me apaixonei, aí mais uma vez autodidata, comprei todos os livros sobre o assunto. Na época era físico, não tinha Kindle. Uhum. E aí comecei a jogar. Um dia em casa de cueca, ganhei $70 mil num torneio. $70 mil? Para ser mais exato, 71.250, alguma coisa assim. Mas... Num torneio online, né? Então comecei a jogar 10 da noite, 5 da manhã eu tava gritando, meus pais acordaram e não entenderam nada. Tu tinha quantos anos? 22... 23. Puta, que história maravilhosa. E o dólar era 1,8, infelizmente, né? Se fosse 5... Não, mas com 20 e poucos anos de idade, em casa, de cueca, ganhar $70 mil, o dólar podia ser que estava valendo. Foi muito bom. E aí demais, cara. E aí eu decidi me tornar profissional de poker. Então eu falei, vou terminar meu mestrado, que aí meus pais não vão encher meu saco. Terminei o mestrado. No dia que eu terminei o mestrado, falei, pai, estou me mudando para Barcelona, vou me tornar profissional de poker. Eu quis mudar eu sempre quis fazer um intercâmbio, eu não tinha feito, e eu quis mudar completamente de pessoas ao meu redor. Seu pai é economista, não? Do mercado? Meu pai é contador. Contador. Que notícia. O filho se forma na UF, faz IBMEC, se formou, meu filho vai ser executivo. Então, vou jogar pôquer na Europa. Meu pai era contra o mercado de ações, ele tinha o famoso concurso. Minha mãe também. Quando foi pro pôquer, falou, aí... Tratamento. Acabou. Encaminhou para o psiquiatra, não? É por isso que eu fugi para Barcelona. Gente, que história incrível. E aí fiquei jogando pôquer 3 anos profissionalmente. E é engraçado que nesse momento todo mundo pergunta, mas você ganhou dinheiro? Eu falo, vivo de quê? De fotossíntese? Obviamente eu tinha que ganhar dinheiro para pagar minhas contas, né? Então eu vivi 3 anos, só que é extremamente estressante. E aí quando eu quebrei meu segundo computador dando um soco, eu acho que era o momento de parar. E também tinha uma coisa muito ruim que me incomodava, assim como na bolsa. Na bolsa meio que, quando você está fazendo trading, né? E quando você é corretor, você tem que fazer muito trading. Você está tirando de alguém e botando no seu bolso. O poker é a mesma coisa, só que eu estava vendo a pessoa.
Entendi. Isso foi uma coisa... É muito legal, é um esporte, mas, cara, muita gente se perde no jogo. E aí você acaba vendo cenas. Então, começou a me incomodar um pouco o meio. Seu sucesso é desgraça de alguém, né? É um jogo de soma zero, né? A bolsa ainda pode crescer, mas quando você faz o trade não, mas é um jogo de soma zero. No final você está trocando dinheiro entre as pessoas. Na verdade é um jogo de soma negativa, porque tem o reiki, né? Que fica com a casa, parte da casa. Então o dinheiro vai sempre sendo corroído. Tá. E aí eu falei, cara, beleza, tenho um mestrado, adoro parte de valuation, ações, entender como é que funciona uma empresa, né? Eu gostava muito de análise fundamentalista em ações. Falei, cara, quero trabalhar com isso. E aí comecei a trabalhar na Oi, fiquei 10 meses lá. E lá eu tive uma das piores lições na minha vida sobre como era uma empresa. Porque eu achava que empresa era um negócio, empresa Oi, 18 bilhões, o negócio, né? Todo mundo certo. Aí cheguei lá, tô trabalhando, aí descobri que funcionava assim, eu fazia a conta não fechava, o marketing mudava a premissa, até a conta fechar. Eu falei, que a gente fazia a conta para avaliar se ia lançar um plano novo ou não. E eu dava o ok ou não. Aí quando eu falava não, o marketing, desculpa, eu errei a premissa, o custo aqui é menor, vai vender mais. Então ele mudava. Eu falei, cara, que bizarro, né? Assim, quebrou, né? Oi, quebrou. Não à toa. Não à toa quebrou. E aí eu descobri um erro. Eu fui relatar isso pro meu chefe e ele falou o seguinte, cara, esse é um erro institucionalizado. Falei, como assim? É um erro, todo mundo sabe que existe, a gente convive com ele. Mas é um erro matemático, era um erro de planilha. E eles continuaram com o erro. Aí eu decidi sair, aí eu fui para a Light. Na Light eu trabalhei na área de M&A, de participações. Então, ali que eu fui conselheiro da Renova Energia durante 2 anos. E ali sim eu digo que foi meu grande mestrado. E, cara, ali eu aprendi muita coisa. Ali foi muito bacana. Só que teve um problema. Nunca vou esquecer o dia que tinha um contrato lá, né? Parque eólico, são coisas, bilhões que a gente está falando. Eu lendo o contrato, que não era nem minha obrigação, eu achei 20 milhões. Achei 20 milhões de saving para a empresa. E o que eu ganhei no meu chefe? Muito bom, Thiago. Parabéns. Parabéns. Eu falei, putz. E aí, a partir disso, eu decidi sair. Aí eu fui no evento de marketing digital em 2017, era CLT ainda. Comprei o grupo de networking e aí eu comecei a entrar nesse mundo. Eu queria lançar um curso de investimentos. Lancei, chamado Investidor Rico. Um tremendo de um fracasso. Um tremendo de um fracasso. Investi 10 mil para vender aquele curso em tráfego, voltou 3. Só que o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ajudar muito a galera com gestão nessa época. Porque eles sabiam marketing, eu sabia gestão. Falei, cara, vamos fazer uma call, eu te ajudo. Começava a estruturar a empresa para eles. Em troca, eles me davam uma ajudinha no meu marketing, umas dicas e tal. E tipo, assim, não junta 3 fórmulas ao mesmo tempo, né? E não seja burro. Não faça essa lambança, né? E aí deu um ano, cara. 1 ano, ficamos de boa. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, numa festa lá em casa, por que você não vende isso? Tem um monte de gente te elogiando. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu queria muito voltar a ser conselheiro. Eu falei, cara, acho que qual que é a melhor forma de ser conselheiro? É criando meus próprios conselhos. Então, eu vou criar conselhos consultivos. Então, desde 2017 eu faço isso. Em 2019, eu tinha uma meta que era lotar minha agenda com salário de executivo. Então, eu tinha 1 milhão por ano que eu queria ter líquido no meu bolso. Eu fiz isso, trabalhando 10 horas por semana, e eu entrei em depressão. Aí eu fui começar a entender o que era felicidade, o que era prazer. Você já estava casado ou não? Já estava junto. Já estava junto, né? E eu, meus amigos loucos, porque tá trabalhando 10 horas por semana, ganha muito mais que um funcionário público, tá reclamando, como é que pode? E eu descobri que felicidade é um mix entre prazer e propósito. Sim. E minha vida estava 100% voltada ao prazer. Então eu decidi criar a Anti-Escola. Que foi uma forma que eu falei, cara, eu preciso fazer algo que vai ser maior do que eu, algo que é infinito, que mesmo quando eu não tiver, que ela vai continuar. E que, cara, eu ganho muito menos. Né? Na verdade, a gente nem tira o sócio mais dinheiro da escola. A gente deixa tudo lá para reinvestimento. A gente tem negócios paralelos. A gente não precisa da escola. Então, é um negócio que só toma nosso tempo. Claro que a gente quer monetizar mais para frente, talvez, né? Enfim, tem todo o potencial para isso. Vocês têm outros negócios bem... Mas no ponto... A gente viu lá tudo, né? Mas no ponto zero, cara, a gente não quer tirar um salário, uma coisa da escola. Nosso grande foco ali é como é que a gente escala
o nosso propósito. E sem ser piegas, tá? Não é aquele, vamos abraçar árvores, não é isso. Eu vou até te falar, eu nem achei o pitch de venda de vocês da mentoria muito bom. Vocês falaram, tem a mentoria aqui, funciona assim, se vocês acharem que faz sentido. Eu falei, gente, mas tem um puta conteúdo aqui, fala um pouquinho mais, vende um pouco mais. Vocês estavam, tipo, super relaxados ali na venda, diferente daquela venda agressiva que a gente vê. Sim. Não, compra, faz, assim, faz, compra o dia inteiro. Você vai num evento e o cara fica o dia inteiro apertando o botão, compra ali. Vocês foram vender, sentaram foram os 4 ali, é isso que a gente faz, é aqui, faz isso e tal. Eu falei, pô, curti. Bom, em resumo, a história é essa, né? Basicamente, eu já fiz um monte de coisa, já trabalhei com diversos nichos, diversas empresas. E eu acho que isso é muito legal, porque isso te dá uma visão que você consegue conectar pontos que estão meio obscuros. Ser jogador de pôquer, cara, melhorou muito, tipo, minha capacidade de tomada de decisão rápida, análise de risco, negociação. Então, você aprende um monte de coisa muito legal. Eu acho interessante. Por que eu trago um pouco do bastidor, né, da pessoa, do ser humano? Porque bastante gente que assiste a gente aqui, às vezes está numa situação que fala, pô, mas eu não tenho nada a ver, eu acho que eu não me encaixo. Cara, encaixa. Encaixa. Você vê, se eu fosse ler o teu currículo, vamos lá, um cara que fez uma faculdade e não foi o melhor aluno da faculdade, saiu do mestrado no IBMEC, foi morar em Barcelona para virar jogador de pôquer, você fala, cara, não quero contratar esse cara. Aí quando a gente pega o longo prazo dele, quando você olha a história toda, você fala, puta, é esse cara que eu preciso dentro da minha empresa, que é o Thiago hoje, né? Então, é isso que você tem que pensar. O que você está tirando de experiência, de aprendizado de cada momento desse, né? A gente pensa, e a questão da anti-escola eu achei muito legal. Primeiro que eu fui lá, não vi ninguém de Patek Philippe. Eu adorei, tava todo mundo com relógio Apple Watch e tal. Eu falei, porra, já gostei desse lugar aqui. Ninguém fuma pendrive. Ninguém fuma pendrive, ninguém tem Patek Philippe. Eu falei, porra, já curti o ambiente aqui, né? Ninguém aqui está disputando quem tem um relógio mais caro e tal. E quando a gente olha para essa jornada, é muito simples. E a simplicidade é que traz essa sofisticação da gestão. E aí eu vou te perguntar, eu preciso dividir para a nossa audiência aqui, eu tenho aquele profissional que está no início de carreira, o cara acabou de se formar. O que você, Thiago, se você fosse prestar ser um conselheiro para esse cara, acabei de me formar, o que eu preciso entender, o mínimo necessário que eu preciso entender de gestão? Gestão é importante no começo, é uma coisa que eu deixo para me preocupar um pouco mais à frente? Legal. Cara, nesse início, você precisa aprender a vender. Você precisa aprender a se posicionar e vender. E vender não é ser aquele cara da Prudential, chato pra caramba, que fica não é isso. Vender é quando a pessoa nem percebe que ela foi vendida. Você está gerando tanto valor para ela que ela nem percebe. Então, você precisa aprender a estruturar como que você vai vender o seu serviço, como que você ajuda melhor o seu paciente. E uma dica de ouro que eu dou para quando você for começar a vender, niche. O nicho é onde você se protege. Thiago, mas se eu não tiver nicho, eu tenho 8 bilhões de potenciais clientes. Se eu tiver nicho, eu vou ter 300 mil. Ótimo, você vai ser especialista naquilo. Hoje eu sou especialista em transformar infoprodutores, que são pessoas que vendem curso online, né, que têm negócios organizados, empresas de alto lucro e independentes deles. É um mercado pequeno, tem 10 mil pessoas que eu posso atender. Só que quem fala disso nesse mercado? Você só precisa de 10 clientes como conselheiro. De 10 clientes como conselheiro. De 10 mil, você precisa de 10%. Você precisa nem de 1%, você precisa de 0, alguma coisa. Você não precisa ser tão restrito na nutrição. Você pode ser, cara, para gestantes, para crianças, para quem quer virar bodybuilder. A propósito, eu também sou bodybuilder, só que eu sou assintomático. Os músculos não crescem em mim. Gente, não, por favor, produção, volta aqui. Não, pega esse corte. Eu sou um bodybuilder assintomático. Isso não tem como. Isso tem que virar um corte, tem que ir
tem que ir pro destaque do cara. Se eu já é um short, você, por favor, preciso. Eu sou um bodybuilder assintomático. É que nem um empreendedor que não sabe de gestão, ele também é assintomático. Né? É um empreendedor assintomático, né? Eu não conheço gestão. Por favor, esse corte, isso aí vai virar... Já grava esse texto O melhor aí, foi cara. sua cara. Quando eu falei que eu era bodybuilder, você olhou pra mim e fez, cara, tá bêbado. Eu falei, cara, putz. Ai, meu Deus. Bodybuilder assintomático. Demais, demais. Adorei. Vender o nicho, né? Então, É onde a gente foca tava. no nicho. Uhum. E foca em vender. Foca em vender, né? E aí, onde é que entra a gestão aqui? Eu acho que tem que ter gestão, mas é uma gestão básica. Uhum. Você tem que aprender a fazer conta. Conta de subtração. Uhum. Você vai colocar o quanto vai entrar, quanto vai sair, o quanto que sobra. Você tem que fazer essa conta básica. Legal. O mini planejamento, eu diria até um modelo de negócio, tem um Canvas chamado Business Model Canvas, que é excelente para você começar um negócio. Business Model Canvas. É que plano de negócio é coisa do passado. Quando você termina o plano de negócio, o mundo já mudou. Já mudou. Business Boa. Model Canvas é uma página só onde você consegue dar uma olhada no que você está pensando. Então, você vai falar quem é o seu cliente ideal, e aí você vai nichar, vai falar qual que é o problema, qual que é a proposta de valor. ICP, exatamente. ICP. Então, assim, é extremamente importante saber vender. E gestão, o que eu vejo? Cara, um pouco desse planejamento, de ter uma visão de onde você quer chegar. O prestador de serviços, ele tem uma métrica que poucos sabem. Quanto você quer ganhar por hora? Você tem que calcular o quanto que você ganha por hora no seu bolso. Então, você tem que descontar imposto, o custo da água, do café, se você serve, a sua secretária, o lugar que você atende. Então, a gestão nesse início é básica, é fazer conta para ver se a conta fecha. Se a conta fechar, eu estou ganhando R$1 por hora, bom, quanto que eu quero ganhar por hora? R$100, R$200, R$500? E lembre-se, se você vende horas, você tem poucas horas por dia. Você tem que dormir, você tem que se alimentar. Então, tem que ver se esse R$1 por hora vai te satisfazer no longo prazo. E fazer a conta, acompanhar o fluxo de caixa do seu negócio, ou seja, entradas e saídas de dinheiro. Diria que é uma fase muito mais de aprender a vender, mas se você já tiver essa gestão aí, você já está na frente de 99% das pessoas. Que bom. Aprender a vender, nicho e gestão básica. Cresci. 5 anos de formado, estou com um consultório, já estou alugando uma sala, tenho secretária, tenho equipe atendendo comigo, estou ali, 4 funcionários. Esse cenário aí, que é muito comum. 3 funcionários, a secretária mais um estagiário. Legal. E eu já estou num... Vamos lá. O que eu diria assim, o primeiro grande objetivo, se a gente fosse colocar uma meta, seria lotar minha agenda. Então, aqui Vamos lá, lotar a agenda. No começo, né? O primeiro eu quero lotar minha agenda. Tá, lotar a agenda. Lotar minha agenda de forma lucrativa. Agenda de forma lucrativa. É. Uhum. No dia que você lotar a sua agenda de forma lucrativa, você vai falar, putz, como é que eu vou ganhar mais? Todo mundo que eu conheço que lota a agenda é uma pessoa que tem uma missão, que correu atrás para lotar a agenda, que não é fácil. Não. E assim que ela lota, vem um novo vazio. Que é justamente o que eu vou fazer. Para onde eu vou? E aí, o que entra aqui é a questão de modelo de negócio. Você tinha um modelo de negócio onde você era um nutricionista, você vendia de alguma maneira, seja por indicação, seja online, etc. E os clientes vinham até você. Um modelo de negócio simples de prestação de serviço. E aí você pode expandir para vários modelos. Você pode, por exemplo, fazer uma franquia da sua marca. Você pode contratar um consultório, colocar pessoas para trabalharem por você. Então, você está escalando através de horas de outras pessoas. Você pode produtizar a sua dieta. Pode fazer um aplicativo, você pode usar tecnologia, um curso, uma mentoria. Você pode ensinar outros nutricionistas a lotarem a agenda, ensinar o seu método. Então, nesse momento, é o momento de você parar e falar o seguinte, cara, qual modelo de negócio vai levar a empresa para onde eu quero que ela seja levada? Legal. E aqui entra a gestão, que aí, mais uma vez, a gente vai começar a falar de proposta de valor, de modelo de negócio, de nicho. Eu vou falar de tudo isso de novo, só que numa escala maior. As coisas começam a ficar mais complicadas. Se eu tenho 5 pessoas no time, quem que é o líder? Agora falando da operação ali especificamente. O grande problema nesse começo é que não tem funções claras. Primeiro que a primeira pessoa que você contrata para o financeiro é a sua esposa porque você confia nela. Isso é clássico.
Financeiro não é em quem você confia. Você cria um processo que torne o financeiro confiável. Não pode depender de pessoas. Então, você vai contratando pessoas próximas. Outro erro, você contrata pessoas muito baratas. Você fala, cara, não tenho dinheiro, eu vou contratar uma pessoa barata. Só que quando você contrata uma pessoa barata, você está gastando a tua moeda mais cara. Que é o teu tempo para treinar essa pessoa. Então, e retrabalho. Retrabalho, tomar conta, fiscalizar. E aí, cara, uma coisa, né, que você começa a ter um consultório, já não é mais seu nome, você está passando para outras pessoas, a venda fica um pouco mais difícil. E aí você vai colocar a sua secretária para vender. Nada contra a secretária, só que o trabalho dela não é vender. Geralmente a secretária é uma pessoa que é educada, é uma pessoa que trata bem o público, não é o perfil do vendedor. Ela está mais para um CS, que é um sucesso do cliente, do que um vendedor. Então você tem que trazer um vendedor. Só que nesse começo, como o dinheiro também não é muito grande, você começa a pegar várias pessoas não qualificadas a fazerem diversas tarefas onde elas não são qualificadas. E o pessoal confunde, Thiago, a secretária, mas a secretária vende, ela não vende, ela tira pedido. Ela tira pedido. Perfeito. O cliente liga e quer marcar, ela não sabe vender. Ela está tirando pedido. O tirador de pedido é diferente de um vendedor. Isso muito bem pontuado, né? Acabei te cortando aí. Então, a gente ainda está aí nessa clínica, nesse modelo de negócio. Aqui já tem que ter um DREzinho para saber como é que foi o seu lucro, um fluxo de caixa. Se você vende suplementos ou coisas parecidas, já tem que ter um balanço para você ver como é que está seu estoque, se você vende alguma coisa. Então, aqui a gestão já começa a dar um passinho a mais. Aqui eu já estou vendo métrica? Já começa o... Já estou vendo métrica. Já. No momento que você está lotando, para você lotar a sua agenda, você pode não estar vendo métricas, mas as suas métricas já existem ali. Tá. Quantas ligações você faz para fazer uma venda, qual que é o ticket médio da sua venda, qual que é o número de pessoas que marcam e não vão. Eu fico louco com isso. Se eu fosse nutricionista, a consulta é paga. Não foi, perdeu, irmão. Sim. Sabe o que eu sempre fiz? Eu fui muito criticado pelos meus colegas durante alguns anos, né? Eu sempre cobrava sinal. Sempre. E a minha secretária ficava, mas aí... Eu falei, quem não paga sinal sempre fura pneu. É duro isso, é muito duro, muito duro. Eu sinceramente, hoje talvez eu não aconselharia, porque eu acho que é uma medida muito hostil, mas na minha época, 2013, eu cobrava sinal. Meu nível de ausência na agenda era baixíssimo. Eu não sei se o mercado hoje aceita isso, tá? Eu não sei. Foi bom o começo da nossa conversa, onde você falou, não pegar a opinião de todo mundo. Eu não sei se o mercado vai aceitar. Mas na minha época, eu não tinha furo na minha agenda. Eu diria que é posicionamento. Eu acabei de marcar uma consulta online com um cara que só tinha agenda para 2025. Era médico. Eu falei, não, mas qualquer encaixe eu peguei, só que você tem que pagar antes. Então, eu acho... você teve essa experiência agora? Acabei de pagar. 3 pau antecipado. 3 pau. Então, assim, tem muito a ver com o seu posicionamento. Boa. Tem muito a ver com o seu posicionamento, como é que você se coloca, como é que você vende aquilo. Porque eu entendo o seguinte, a nutrição tem um problema. Ela é da saúde. E quando você vende saúde... Você aprendeu na faculdade, você não pode vender saúde, né? Você fica nesse dilema e tal. Só que a faculdade é paga, né? E você, cara, o meu chute é que você tem pelo menos 30% das pessoas que marcam não vão. Meu chute, para não dizer que é mais. E comigo eu não tinha esse problema. Todo mundo que pagava o sinal, a partir do momento que eu instituí o sinal, parou de furar pneu, parou de quebrar carro, parou de filho estar doente. Foi incrível. Nenhum filho mais ficou doente. Eu curei todas as crianças da região que eu atendia. Todas as crianças estavam curadas. Ninguém mais ficava doente. E você faz o que no buraco? Nada. Mas seu reais por hora vai caindo. Sua produtividade vai caindo. Interessante. Agora, Thiago, vamos dar uma passada pelo empresário? Claro. Esse cara já chegou, já escalou. Eu acho que aí a gente vai cuidar de um cenário bem mais angustiante aí, porque a hora que ele pensa que conquistou a liberdade, ele se tornou escravo total da operação dele. Eu digo que é o pior emprego do mundo, porque nem se demitir você pode. A máquina está girando,
seu salário sai dali, o salário de 10, 20, 50, 100 pessoas. Você já não consegue parar a máquina. Né? Excelente reflexão, você não pode se demitir. Você não pode se demitir, é horrível, é uma cilada. Então tem que... Esse cara tem um livro muito bom chamado O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. E ele fala que, né, geralmente o empreendedor, quando ele é especialista, ele é o artista. Nesse momento ele tem que deixar de ser artista e pensar como empreendedor / gestor. Isso é extremamente importante. E o que acontece? Ele está na cabeça dele pensando no atendimento, pensando em vender consulta. Só que ali ele já tem que entender o seguinte, o resultado de um líder, né, de um empreendedor, não vem da própria mão. Vem da mão do time. Se a sua empresa depende de você, menos escalável é o seu negócio. Porque você só tem 24 horas por dia. Teoricamente, você tem que dormir 8. Então, vamos dizer que você seja um puta workaholic. Cara, você não vai trabalhar mais 100 horas a semana. Ou ao menos não vai conseguir manter esse ritmo por tanto tempo. E aí começa a vir aquelas coisas. Ah, mas eu faço em 5 minutos e fulano demora 2 horas. Bem-vindo ao mundo real. Por isso que você é o dono, por isso que você tem equity, por isso que você recebe muito mais. Junto com isso vem todas as responsabilidades e riscos. Então, esse é o momento que o grande problema aqui é contratar / formar a primeira liderança. A primeira camada de liderança. São eles que vão te tirar da operação. E aqui já é essencial ter um domínio completo do que eu chamo de gestão estratégica, que vai desde a formulação da estratégia, a criação das metas, até a execução. O empreendedor ele pode não ser o especialista em nada disso, mas ele tem que entender exatamente de onde veio a estratégia, como que eu transformei a estratégia em visão, em meta, em plano de ação. E eu brinco, geralmente esse é o momento que eu entro, que eu sou como se fosse um Google Translator do empreendedor. Eu transformo a visão que está na cabeça dele em metas tangíveis e um plano de ação para a equipe realizar. Então, nesse momento, ele tem que começar a pensar o seguinte, cara, como que eu materializo a minha visão? Não é, ele tem que sair totalmente da parte do trabalho técnico que ele fazia e falar, qual que é a minha visão para esse negócio? É virar um hospital, uma indústria, uma farmácia de manipulação, enfim, onde é que você, um aplicativo, onde é que você quer chegar com esse negócio? E aí você tem que começar a pegar essa visão e desenhar estratégias para chegar lá. Quais são os melhores caminhos? Como que eu vou alcançar essa visão? E a estratégia vai muito na parte, como é que eu me diferencio? Como é que eu sou único no mercado? Parece simples, mas na verdade é muito complexo você ser único no mercado. Por isso que eu falei lá no começo, quando você nicha, se você chega a um ponto que você pode nichar tanto que você vai ser único. Logo, você é o melhor. Boa reflexão, hein? Então, o grande ponto é, não busque ser o melhor, busque ser o único. Porque quando você é único, você não tem competição. Você tira a concorrência fora, Você tira a concorrência fora. Sou a única pessoa que fala para mulheres grávidas de 25 a 35 anos com gravidez de risco. Estou chutando uma coisa aqui. Sim, tá ótimo. Tá estudando muita nutrição, hein, rapaz? É um nicho um pouquinho menor, mas essa pessoa, como você vai falar a língua dela, ela vai te pagar 5, 10 vezes mais. Que é uma forma... E, às vezes, aquele primeiro cara que lotou a agenda, ele não quer virar empreendedor. E tá tudo bem. Como é que ele ganha mais? Aumenta o preço. Como é que você aumenta o preço? 2 coisas. Método e nicho. Se tiver um método, você consegue ter pessoas que vão corrigir o paciente no método. Vão conseguir tirar dúvida. E não vai ser você. E quando você nicha, você consegue cobrar mais caro. Esse médico que eu fui, eu achei sensacional. Ele tem um método. Ele não fala mais comigo. Ele não tem retorno. Mas ele me deixa 6 meses com o WhatsApp, que é alguém treinado por ele da equipe dele. Por quê? Ele pegou a entrega dele e ele criou um método. Ele tem um passo a passo, o que eu tenho que fazer em cada semana. E eu tenho um WhatsApp para tirar dúvida, que ele deixa claro que não é com ele, mas alguém treinado por ele. Então, você só consegue treinar alguém efetivamente quando você tem um método. Porque se as suas respostas dependem do seu cérebro, você está ferrado. É limitado, né? Eu, como conselheiro, eu não consigo replicar isso. Porque eu, quando estou no conselho de uma empresa,
É o acúmulo de experiências que eu tive na vida de forma diversa. Que faz. Isso é impossível transmitir para alguém. Agora, Thiago, como é que a gente, dentro desse cenário, que me parece, né? Parece que a gente está conduzindo, eu sei que não, mas eu vou simular aqui forçar a barra. Parece que a gente está conduzindo um empreendedor e o empreendedorismo para uma receita de bolo. Não, uma empresa vai funcionar assim. Aí eu te devolvo. Como é que eu me torno... Aonde está o DNA da empresa? Aonde está o diferencial desse empreendedor? Aonde está aquele toque de intuição do cara dentro de uma estrutura que vai ser, na última linha, vai ser muito parecida. Eu preciso ter o time de venda, eu preciso ter o time de recuperação de cliente e tal. Parece que as equipes são muito parecidas ou não tem nada a ver isso que eu coloquei? Cara, são parecidas, mas tudo que eu falei aqui, quando você for aplicar no seu negócio, vai dar tudo errado. Então, é por isso que veio até a questão da escola. Você vai vendo que, cara, vão ter erros que vão se repetindo, que são padrões, como contratar a pessoa júnior no começo. Então, assim, são coisas que eu falo que eu sei que 90% dos empreendedores cometem. Só que quando a gente chega num nível um pouco mais complexo, você tem que aprender a fazer as perguntas certas. Perfeito. Porque o jogo do gestor, do empreendedor, quando ele quer escalar o negócio, não é mais a resposta. Porque a resposta ou ele compra, ou ele aprende. Ou ele compra com tempo, ou ele compra com dinheiro. Agora, se você faz a pergunta errada, qualquer resposta está errada. Então, o que eu quero dizer aqui é, a gente obviamente está transformando algo extremamente complexo em simples, mas o grande ponto é, o que faz o empreendedor ser um empreendedor de sucesso é que ele aprende toda vez que ele erra. Por isso que eu falo, senão eu não teria escola. Eu escreveria um livro, quer dizer, eu não, alguém já teria escrito um livro, onde você teria uma receitinha de bolo maravilhosa. O que a gente tem são frameworks que vão te ajudar a identificar o gargalo mais cedo. Então, quando você fala em intuição, para mim, a intuição real, ela é uma mistura do seu subconsciente com algo que está acontecendo. É a soma das suas experiências todas enroladas no seu subconsciente. Chega um momento de dar um clique. Isso para mim é intuição, mas para ter intuição você tem que ter experiência e conhecimento. A intuição não nasce do vácuo, né? Tipo, ela não vem do vácuo. Eu não sou nutricionista. Aí eu chego aqui, tive uma intuição para você, uma dieta de 2.500 calorias, 100% de carboidrato. Da onde você tirou isso? Da onde eu tirei isso? De onde veio essa vivência, né? Da onde veio essa vivência, de onde tem esse conhecimento. Então, isso não é uma intuição. Isso aí é um falastrão. É um blefe. Para mim, é um falastrão. Para mim, a intuição ela tem a ver com conhecimento e experiência acumulada, que numa determinada situação, ela liga os pontos sem ser racional. Meio que o seu subconsciente liga aqueles pontos e te dá a intuição. Fragmentos de experiências que você consegue acessar e transformar em alguma coisa palpável. Isso é intuição, então. Isso. E o que a gestão faz? Você tem 2 pontos aqui. Você precisa conectar eles. Só para a gestão, ela encurta o espaço entre eles. Eles ficam mais visíveis. Porque você vai entendendo o que está acontecendo, você vai melhorando suas perguntas, porque você está entendendo o que está acontecendo. Então, o papel da gestão, no final do dia, é acelerar o seu crescimento e minimizar os seus erros. Ótimo. Com toda essa bagagem que você já traz dos erros que você já assistiu. Um conselheiro, né, a tua posição hoje, você já viu muita gente errar. E 90% dos erros são iguais quando você fala de empresas do mesmo tamanho. Na escola, quando eu dou uma mentoria, converso com pessoas que estão num tamanho parecido, parece que eu estou conversando com a mesma pessoa. Parece estar repetindo, né? E às vezes eu até interrompo e falo, cara, você adivinhou meu pensamento? Eu falei, não, já ouvi essa história 100 vezes. É o que a gente fala, por exemplo, no consultório, né? Quando eu estava no consultório, na frente de batalha, a gente fala, cara, eu já ouvi essa história, a dieta não vai funcionar e tal. Eu passei, mas como não? 95% das pessoas que começam um planejamento alimentar com o tamanho dessa restrição que você está fazendo não passam de 15 dias. E é batata. Eu quero que você me ajude a construir um raciocínio. Qual a importância hoje que você vê e a partir de que momento eu preciso inexoravelmente preciso apropriar os meus dados de forma robusta, que eu preciso ter métricas e quais seriam as primeiras métricas indispensáveis para um profissional de saúde? As 2, 3 métricas ou uma métrica que eu preciso ter? A pergunta que você fez, eu vou traduzir para o mundo do nutricionista.
quando que eu deveria começar a me alimentar da forma correta? Quanto antes. Mas eu vou morrer com 20 anos? Provavelmente não, porque eu tenho um metabolismo bom. Então a resposta aqui é, cara, desde o dia zero. Porém, eu sei que a gente vai, né, com certeza já na segunda fase, com a agenda lotada. E você lotaria a agenda 10 vezes mais rápido se você tivesse métricas. Métrica, né? E o que eu vejo de métricas principais? Tempo de atendimento. Saber quanto você está ganhando por hora. Ticket médio. Qual percentual dos seus pacientes voltam? A pessoa não sabe isso. Toda vez que eu converso com um colega que vem me pedir algum auxílio, ele, mais ou menos, eu falo, mas de onde você tirou? Você anota? Não, é porque acabou. É igual a anamnese de quem não se alimenta bem. Todo mundo que está acima do peso come salada, frango grelhado. Todo mundo. Eu falo, cara, então você está fazendo fotossíntese, né? Porque você come tão bem. Todo mundo. Existe um mundo imaginário que é onde a gente vive. A gente vive num mundo de fantasia. O mundo real a gente acessa muito pouco, né? Sim. E o cara que não tem anotação nenhuma, ele fala, 70%. Eu falo, como assim? Da onde? Da onde você tirou esse número? Né? Então, quanto que ele volta, as suas indicações. Então, eu gosto de separar em 3 grandes métricas, né? De crescimento. Aqui vai entrar quantos pacientes novos, qual foi a receita, qual foi o ticket médio, ou seja, como é que está o teu fluxo de vendas de novos clientes. Aí depois eu gosto de olhar métricas de margem. Então, quanto que você está ganhando por hora? Quanto tempo é cada atendimento médio? Né? Eu vou entendendo se eu sou eficiente ou não, quantas horas eu fico no meu dia sem fazer nada. Então, eu começo a ver a questão da margem. E, por fim, a satisfação. Qual percentual volta? Quantos indicam? Quantos reclamam? Qual percentual de sucesso / aderência das pessoas com você? Então, por isso que eu falo muito da questão do método, e essa consulta me deixou muito, muito feliz, porque foi a primeira consulta na minha vida que eu tive um método, passo a passo. Ele pegou e fez um método. Ele falou que você vai fazer exatamente em cada semana. E a beleza, eu também vendo o método. É o mesmo método. Só que, para cada cliente, eu personalizo o método. Como? Colocando o nome dele. Sacanagem. Não é só isso, não. Eu dou uma personalizada, mas é 20-80. Eu vou sempre usar 80% da minha estrutura e vai ter 20% de ajuste. Então, com isso, eu consigo mandar o mesmo método para todos os meus clientes. O que eu mudo no final do dia é a ordem das coisas. Os itens que eu entrego para eles são os mesmos. Então, se você cria um método onde você consegue ver que esse cara vai ter maior aderência, vai ser muito melhor. Vou te dar um exemplo. Uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo, e eu tenho certeza, é difícil falar, mas uma cabeça que muito provavelmente teria um percentual de sucesso muito maior. Tira foto de todas as suas refeições e você na academia. E cria um grupo onde você vende isso. Você fala, vou te vender um grupo de acompanhamento. Nesse grupo vai ter um cão de guarda, que é um estagiário de nutrição, que ele vai te cobrar as suas fotos e tal. E aí, você para de vender a consulta, você vende um pacote de 3 meses de acompanhamento. Você fala, se você, todos os dias, postar os seus pratos, postar o ritmo de exercício que você combinou comigo, e não tiver resultado, ao final dos 3 meses eu devolvo 100% do seu dinheiro. Corajoso. O WebDiet tem essa ferramenta. Então, é o recordatório alimentar fotográfico. Fica na ficha do paciente. Eu tenho uma garantia na minha mentoria, quando eu vou implementar um método de gestão, que eu falo, se você implementar 100% das ferramentas no prazo que a gente combinou no primeiro dia, e você falar, Thiago, não vi diferença, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Nunca devolvi um centavo até hoje. Então, assim, eu digo assim, é a forma de pensar. Mas, pô, Thiago, eu aprendi a vender consulta. Cara, você não vende consulta. Você vende uma transformação da pessoa. Sim. Total. E a gente vende a solução de uma dor. A solução de um problema. E aí podem existir vários caminhos mapeados por nós. Porque quando a gente vai falar assim, fazer um método para o paciente, eles vão ficar com medo, a audiência vai falar, não, mas tá falando para fazer um protocolo.
Sim, existe uma metodologia. A metodologia de fazer ajuste da dieta, fazer o ajuste da atividade física, o sono e tal. Você tem uma metodologia, você tem um passo a passo. Mas esse passo a passo é personalizado. A dieta que eu faço para você, planejamento nutricional seu é diferente do outro, é diferente do outro, é diferente do outro. A carga de treinamento para um é diferente de um para outro. Quer dizer, eu tenho uma espinha dorsal, eu tenho um trilho, eu tenho um caminho claro para seguir, só que dentro desse caminho eu tenho velocidades diferentes, eu tenho intensidades diferentes, eu tenho componentes que tornam aquilo único para cada pessoa. Exato. E aí se você, por exemplo... Mas gerenciável e metrificável. E esse é o ponto. Se você não mede, você não gera. Então, você começa fazendo, o que eu achei, voltando à consulta, que eu achei muito legal, é que, cara, ele vai aumentando semana a semana. Então, primeira semana, 1.000 passos. Segunda semana, 2.000 passos. Pô, a primeira semana, 1.000 passos é uma coisa muito pouca. Então, assim, na primeira semana da dieta, você não vai fazer a dieta que o nutricionista passou. Você vai colocar uma folha de alface na sua refeição. Perfeito. A segunda, você vai trocar a batata frita pela batata, dieta qualitativa. Purê de batata. Então, assim, são exemplos aqui, mas o que eu falo é, sai da caixa e você não tem que pensar em como que eu vendo mais consultas. Você tem que pensar o seguinte, como que eu faço os meus pacientes atingirem os resultados que eles desejam da forma mais rápida. Porque aí, consequentemente, você vai poder cobrar mais caro. Perfeito. Thiago, você percebeu que a gente já está a 50 e poucos minutos? Acredita nisso? Falo tanta besteira que... Não, tá, porra, demais esse nosso papo sobre gerenciamento de tudo isso aqui que a gente passou. Eu vou trazer... Eu acho que a gente tem mais assunto, né? Tem a parte 2. Eu acho que eu faria a parte 2 aqui. A gente tem que ver tua agenda, como é que você está aqui de agenda em São Paulo. Eu preciso daquele quadro da esquisitice, tá, gente? A produção tá ali para votar. Esse quadro é o seguinte, Thiago, você tem que me contar alguma coisa que assim que a gente terminar a gravação, que você entrar no carro para ir para casa, você vai me ligar e vai pedir para cortar, né? Você vai falar, tira do ar, e eu não vou tirar. Eu preciso de uma esquisitice e a produção vai votar para dizer se pode ou não pode ir pro ar. E a gente vai fazer corte, a gente vai impulsionar, vai ter shorts, tá? Vai estar no Spotify, a gente vai guardar isso aí. Mas, porque já sair do IBM, sair de uma pós-graduação e morar na Espanha para jogar poker já foi legal, mas ajudou na carreira e tal, então não é uma esquisitice, foi uma estratégia. Eu preciso de uma esquisitice. Tá. Eu tinha uma questão muito de... Eu sempre aprendi as coisas muito rápido. Eu, cara, acordava 4 da manhã, estudava para prova e tal. Então, assim, eu sempre fui assim, mas eu sempre fui o cara da recuperação. Eu fazia recuperação em todas as matérias e passava na última prova. Sempre. A partir do primeiro ano, até a 8ª série, eu era o nerdzão. nerd. E depois, sei lá o que aconteceu, deu uma despirocada. E aí, cara, eu tinha uma superstição que era o seguinte. Qual que era a nota para passar? 6. Então, eu não podia fazer nada que fosse menos que 6. Exemplos bizarros. Cortar um pedaço de carne. Eu tinha que cortar em pelo menos 6. E eu tentava cortar em 10. Para tirar a nota máxima. Eu já cheguei ao ponto de acender e apagar a luz 6 vezes, porque estava na véspera da prova. E ia ficando pior. Gente! Acho que exagerei, né? Vamos preparar o troféu, porque eu acho que vai ter troféu esquisitice do N1Cast, hein? Estamos próximos de um troféu. E pior essa aí. Nesse trauma todo, num carnaval que eu fui para Ouro Preto, eu tomei uma facada. Tava conversando com a menina, meio que o cara tava lá, mas não tava, enfim. O cara sacou uma faca, me deu 3 facadas, graças a Deus foi, tipo, muito superficial. Ainda bem que ele não era supersticioso. Se ele fosse supersticioso, ele dava 6 facadas. Gente, não, o troféu, prepara o troféu, porque essa tem troféu. E aí, cara, tava com a camisa vermelha, eu tirei, sangrou, enfim, foi uma história, hoje é engraçada, depois eu posso contar em detalhes nos bastidores. No boteco, no bastidor. E aí, essa camisa, é a camisa que eu sobrevivi.
Então fazia toda a prova final com essa camisa. Ah, não. Ela tinha um furo de facada e fazia todas as provas de recuperação. Fecha o quadro, acabou o quadro. Eu não tô acreditando. Tem ainda essa camisa ou não? Não, já foi. Quando eu terminei o mestrado, eu parei com isso aí. Jesus Cristo! Temos um forte candidato, já tá entre o top 3, sem dúvida. A plaquinha de top 3 ele vai receber até o final do ano. A gente manda esquisitíssimo. Acho que eu nunca tinha falado isso pra ninguém, nem pra minha psicóloga. Aqui a gente não vai cortar isso, hein? Os 6 não. Então a gente tem 6 apertos de mão, 6 obrigados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiago, quase uma hora de bate-papo. Muito obrigado pela tua disponibilidade. A gente vai colocar aqui na descrição os contatos do Tiago. Já fiz a propaganda da Antiscola. É um sucesso, assim, foi muito bom encontrar vocês, porque eu tô sentindo falta de conversar com gente de verdade, né? Eu sinto muita dificuldade em encontrar pessoas com quem eu possa trocar, que tenham experiências reais, de vivências reais, que construíram negócios palpáveis, que tem uma história para dividir, né? Isso é a minha grande preocupação hoje com o público, e um pouco a missão do N1Cast, é a ensinar as pessoas a terem filtro. Ensinar as pessoas a pensarem. A pensar. Autocrítica. Saber filtrar com quem de quem elas pegam informação e com quem elas se orientam, né? Porque se você tem um mapa que está errado, não adianta você fazer o caminho certo, você vai chegar no lugar errado. O mapa está errado. Enfim. Tiago, obrigado demais. Vai ser só um aperto de mão, tá, gente? Não serão 6 apertos de mão. Eu deixo essa câmera aqui para você dar o recado que você quiser. Pode ser endereçado, pode ser um pedido de casamento agora, mas já casou, né? Já está casado. O 5º pedido de casamento, o 6º pedido de casamento. Casou 6 vezes também? Com a mesma esposa, óbvio? Olha, teve 4 desmarcações por causa do Covid. Jesus, esse número 6 dele... Não, legal. Fica à vontade, pode dar essa tua mensagem final aí, eu acho que é... Queria mandar um beijo para minha mãe, tô brincando. Pro meu pai, para minha mãe, para você. Pessoal, como o Valentim falou aqui, não tire nada que eu falei aqui, ou que a gente conversou aqui, escrito em pedra. O seu papel, adquirindo conhecimento, adquirindo um pouco da nossa experiência, é pegar, praticar, executar na sua realidade e aprender com isso. E a gestão nada mais é do que um encurtador de caminho. Ele vai te facilitar a ver os pontos, a distância entre eles e o principal, como que você vai conectar esses pontos para poder crescer e evoluir no seu negócio e na sua carreira. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Tiago, obrigado. Obrigado você. O nosso espectador tá aí, eu esqueci, tem que pedir para o negócio apertar no sininho, curtir. Se você gostou do podcast, dá um like. A gente está também no Spotify, estamos nas redes sociais. Um grande abraço, 6ª temporada do N1Cast fechada com chave de ouro e com um troféu esquisitíssimo, quentíssimo aí para a mão do Tiago. Agradecer também a toda a equipe da Antiscola, né, a todos os sócios lá, o Richard, o Taioba, enfim. Obrigado, e a gente podia trazer a cada mês aí, a cada temporada, um dos sócios. É uma equipe muito legal, vocês são muito conectados e ao mesmo tempo cada um com uma característica muito legal, curti muito a Antiscola. Um abraço e até o próximo episódio do N1Cast. Valeu!